Nós estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Aguinaldo Gabarrão sobre o espetáculo Cândido, uma poética espiritual. Mas antes de nós retomarmos a nossa conversa com o Aguinaldo, gostaríamos de convidar você a associar-se ao Clube Amigos da Boa Nova, pelo telefone 0800 12 18 38. Por quê? Porque você pode colaborar conosco para que nós cheguemos a lugares mais distantes, a pessoas que não têm acesso à informação, à orientação, ao consolo, a explicações importantes, a tudo aquilo que existe para fazer com que nós desenvolvamos a nossa essência, as nossas potencialidades e, acima de tudo, que nós possamos compreender as situações pelas quais nós passamos. Você pode nos auxiliar a chegar a essas pessoas com mais qualidade, associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Nós agradecemos a sua colaboração. Bom, Aguinaldo, quando a gente fala de Cândido, uma poética espiritual, necessariamente não estamos falando de algo espírita, mas espiritual, como diz o título, né? Perfeito. Então, eu acho que a gente podia falar um pouquinho disso, né? Porque as pessoas ainda têm um pouco de preconceito quando se fala de religião e não de religiosidade. Sim. A sua observação é muito pertinente, porque quando eu escrevi esse texto, além de não querer contar uma biografia do Chico, né, também me passou essa preocupação de falar de espiritualidade sem fazer proselitismo religioso. Sim, verdade. Porque muitas vezes as pessoas colocam um rótulo e dizem assim, porque eu estou falando de espiritualidade, então é espírita. Mas aí eu pergunto, e se eu for falar de algo relacionado ao catolicismo, então eu vou fazer teatro católico? E se eu for falar algo do budismo, então eu vou fazer teatro budista? Então começa uma série de rótulos que eu não vejo sentido. Eu faço e busco o meu desenvolvimento e transmitir aquilo que eu acredito por meio da linguagem que mais me aproxima, que é o teatro. Sim. Então eu faço teatro. Agora, este teatro, ele pode evidentemente ter um encaminhamento para questões de ordem metafísica e espiritual. Sim. Porque isto acompanha o homem desde sua origem, a humanidade desde sua origem. Então, o espetáculo eu não o coloco como um espetáculo espírita, porque eu não vejo dessa maneira. Mesmo que eu desse uma tratativa de assuntos espíritas, na linguagem do teatro, isto tem que ser feito de uma maneira tal que ele possa ser atraente para aquele que é espírita, mas também para aquele que não é espírita. E eu vou mais longe, para aquele que não acredita em absolutamente nada. Porque quando a pessoa vai ao teatro, ela quer, antes de mais nada, ela quer se divertir, ela quer refletir e ela quer a oposição de ideias que a faça pensar, refletir, sair dali com algo que ela possa pensar, olha, não tinha parado para pensar nessa situação e esse espetáculo me permite isso. Sim. Então, eu não trabalho o texto, ou não trabalhamos essa montagem com este objetivo de dizer, olha, esse aqui é espírita, esse aqui é... Não, é um espetáculo de teatro que fala de espiritualidade. E quem às vezes se opõe a isso diz, não, você está querendo evitar o nome espírita de maneira alguma, porque eu sou espírita e eu não tenho do que me envergonhar. Sim, verdade. Agora, é importante lembrar, aqueles mesmos que às vezes atacam e dizem, não, é espírita, ok. Então eu pergunto o seguinte, vamos lá, pega a história do teatro. Se você vai em Édipo Rei, você tem o oráculo de Delfos. O oráculo de Delfos é algo absolutamente espiritual. Você avança no teatro elisabetano, estamos, portanto, falando de Shakespeare. E você tem lá em Hamlet o espectro do pai que se apresenta diante de Hamlet. Ou seja, o que nós temos aí são esses elementos espirituais que artistas, que dramaturgos, no seu tempo, na sua época e com a sua visão, trouxeram para a arte, trouxeram para a dramaturgia. Verdade. E nem por isso são espíritas, mas falam de espiritualidade. Pois é, eu acho que além disso, Aguinaldo, como você falou que você quis mostrar o Chico homem, eu acho que você tira um mito também
daquelas pessoas que idolatram, né? Exatamente. Acaba com a idolatria, porque você mostra um ser comum, uma pessoa comum que trabalhou pela sua transformação, pela sua evolução, como nós estamos trabalhando. Exato. Cada um no seu momento, cada um no seu tempo, né? Mas nós estamos seguindo o caminho que Chico Xavier seguiu, com Exato. certeza, né? Então, eu acho que para os espíritas, você colabora para que eles tirem essa idolatria ainda, que existe para com o Chico, né? E para aqueles que não são espíritas, que nem conheceram o Chico Xavier, você mostra um homem de bem. Exatamente. Não é isso, mais ou menos? E esse seu comentário é muito pertinente também, porque eu tenho, assim, recebido amigos do teatro que têm assistido, não têm, aliás, nenhum vínculo com a doutrina espírita, e eles estão se encantando com o espetáculo, Pois é. justamente porque nós usamos dos recursos do teatro para falar de espiritualidade. E quando você trabalha esses elementos de uma maneira concisa e de uma maneira que diz respeito a esta linguagem, você pode falar de tudo. Pois é. Depende da maneira como você vai fazer. E nós estamos carentes de qualidade. Nós estamos carentes de informações benéficas, que nos auxiliam a sermos melhores, a estarmos mais felizes, enfim, a pensar. Porque Sim. nós estamos até vivendo um momento em que estamos sendo levados a não pensar, não é? E aqui não é crítica nenhuma, é um fato, né? A gente põe as crianças na frente da televisão, do computador, do celular e deixamos as crianças ali, Sim. sem refletir, sem pensar, sem estudar. Então, nós temos que mudar um pouco isso, para mudar o mundo, para mudar, para parar a guerra, para parar conflitos, né? Com certeza. Porque Chico mostrou para nós a paz, né? A paz interior, né, Aguinaldo? E exemplificou isso de uma maneira sempre respeitando a religiosidade ou a não religiosidade das pessoas. Exato. Sempre. E fez o papel dele da melhor forma possível, mas sempre dizendo para as pessoas, eu não sou isso que vocês estão falando de mim. É verdade. Né? Mas as pessoas continuavam, porque há uma necessidade, infelizmente, em alguns de nós, de buscar um modelo, mas só que a gente quer que esse modelo nunca erre. Pois é, e que faça por nós, isso E que é faça pior. por nós. E olha, Chico foi muito assediado, não só por aqueles que não eram espíritas, mas, infelizmente, por alguns que se diziam espíritas, que queriam controlar a vida dele. Pois é, isso aqui né? Bom, nós vamos voltar já, tá bom? Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.